tudo certo aqui, tá bom? Estou muito feliz de que a gente tenha conseguido um novo dia para que mais pessoas possam participar. Esse tema mexe especialmente comigo, não só na minha dimensão como mulher adulta, mas como educadora. Eu acompanho há tantos anos tantas crianças e suas famílias e percebo que esse é um tema extremamente sensível para muitas de nós mulheres, e não é à toa, não é por acaso, visto que nós já nos conectamos com esse campo da nutrição com os nossos filhos desde o útero, somos as responsáveis por nutri-los indiretamente, não é? Eu digo indiretamente porque mesmo quando a gente nem se dá conta, tudo que ocorre em nós, tanto do campo fisiológico, dos nutrientes, daquilo que a gente come, quanto do campo emocional, chega às nossas crianças, nutre as nossas crianças ainda no útero. E eu percebo essa, assim, uma responsabilidade e uma carga para muitas de nós que depois, inconscientemente, nós ficamos ali conectadas à ideia de que somos responsáveis por alimentar as nossas crianças eternamente. E eu costumo dizer que tem adultos que estão ainda mamando em suas mães e em seus pais até 40 anos, porque são pais e mães que não deram conta de conduzir o processo de educação pela via da autonomia e vão ficando culpabilizados por tudo aquilo que essa pessoa que vai se desenvolvendo, primeiro enquanto criança, depois enquanto um pré-adolescente, um jovem adulto, e tudo aquilo que falta para essa pessoa que está em desenvolvimento parece ser responsabilidade dos pais alimentarem. Então, esse tema ele é tão mais amplo do que se possa parecer, não se trata só de uma introdução alimentar, não se trata somente dos nutrientes que as crianças vão comer diante de uma alimentação saudável, mas sim, especialmente, daquilo que nós vamos conduzir num processo de desenvolvimento de vida individual, né, a cada um de nós, e de vida compartilhada. Então, nós vamos começar aqui, e eu quero dizer a vocês que em qualquer momento, caso não estejam me ouvindo, caso a imagem não esteja passando aí para vocês, me avisem, porque eu não estou vendo vocês, como eu já disse, quando eu compartilho a apresentação aqui pelo meu tablet, eu já não consigo ter acesso às imagens de vocês, mas sim mensagens. Então, qualquer coisa, me chamem aqui por mensagem ou liguem o áudio e me interrompam. Podem fazer perguntas durante a apresentação, não precisa esperar concluir, tá? Hoje eu trouxe uma apresentação com imagens, porque tenho a intenção de que essas imagens digam mais do que eu mesma. Então vamos nós. Nós vamos começar falando de nós, né? Como já iniciei por essa via. Cada um de nós aqui, né? O que que essas imagens remetem, o que trazem, o que reverberam para vocês? Se puderem falar ou escrever aqui no chat, eu vou me sentir acompanhada nessa partilha aqui de ideias, que foi preparada com muito amor, com muito cuidado para mobilizar também em vocês emoções importantes e afetos para que tomem novas consciências. Eu vou aqui admitindo as pessoas que vão entrando, mas vejam essas duas imagens. O que remete? Pode escrever no chat. Eu vou lendo aqui e compartilhando. Você, eu estou falando de você mesmo, de você adulto, adulta, mulher adulta, que tem aqui as mães. Você tem fome de quê? Quem me conta? Nada chega? Então, sim, ansiedade, medo, tristeza, essas imagens te remetem a isso. Essa imagem aqui da minha esquerda, né? Ansiedade, medo, tristeza, que mais? Depois, prazer momentâneo. Uhum.
esses contrapontos, né? Essas polaridades. Nós somos feitos também de polaridades e muitas vezes ficamos pendulando de uma para outra, né? Então, nessa imagem em que tem esse rapaz com a cabeça cheia, a Rô trouxe ansiedade, medo, tristeza, e da direita um prazer momentâneo, um deleite, um contentamento, uma satisfação muito grande, não é? Esse estado de confusão mental, de angústia profunda, muitas vezes nos leva a comer. Tem pessoas que, diante de tensões, preocupações, estresse tóxico, buscam na comida uma fonte de satisfação e de como para aplacar a angústia, a dor, o desconforto. Então, vai a um prazer momentâneo, sai dessa polaridade de tensão e vai para a próxima, em que se alivia. E será que isso é sustentável em nós? Sair de uma polaridade a outra representa estado de bem-estar, de saúde mental, de saúde física? A gente já sabe que não. E observando assim essas imagens, a gente pode se identificar momentos em que fomos para aí, né, e comemos as nossas emoções, e depois o que fica disso. Então, muitas vezes nós estamos preocupados com a forma como as nossas crianças se alimentam ou deixam de se alimentar. A Aline está dizendo que os alimentos que trazem prazer... Ai, saiu. Eu estou aqui me havendo com essa coisa aqui do Zoom no tablet. Espera aí, que eu vou achar a mensagem. Ai, sumi. Achei o chat. Pronto. Que os alimentos que trazem prazer e alívio do estresse do dia a dia. Isso. E aí a gente tem essa sensação, né, de prazer e depois, como a Aline está dizendo, trazem culpa e tiram a qualidade de vida, justamente. E aí nós estamos muitas vezes preocupados com as crianças, mas não nos damos conta de que vivemos um ciclo de, de toxicidade na relação com a comida, ou comendo excessivamente alimentos hipercalóricos, inflamatórios, ou até deixando de comer. Tem pessoas que, diante de estresse, deixam de comer, se desocupam do autocuidado completamente, então param de beber água, de cuidarem do sono, deixam aspectos importantes de autocuidado para um segundo plano, para, aliás, último plano, diante de problemáticas que acontecem na vida. Tudo bem quando isso acontece em determinadas fases, mas imagine que se nós vamos nos estruturando em torno desses hábitos, que são de pleno descuido da nossa saúde, por quantos anos isso vai durar? Como essa estrutura vai influenciar na nossa saúde integral e a nossa saúde mental vai ficando completamente comprometida. Hoje, se a gente vai a um tratamento de autocuidado em psicoterapia ou em psiquiatria ou em medicina integrativa, a pergunta que vai se fazer: como é a sua alimentação? Como é a sua relação com o exercício físico? Né? São aspectos de que na vida adulta nós precisamos cuidar. Então não dá para pensar, para começar a falar das nossas crianças, sem antes trazer a nós a responsabilidade como pessoas adultas, como pessoas que agora têm a responsabilidade de nutrir-se, que se em algum momento essa responsabilidade foi do papai e da mamãe, especialmente da mamãe, né? Porque até se a gente vai fazer pesquisas a respeito de orientações, tem um guia nacional de alimentação para crianças menores de 2 anos o tempo todo, e é um guia oficial que se preconiza aí pelo
pelo sistema de saúde pública, enfim, é um guia, tá lá, normativo, mas só se diz sobre a mãe. Orientar a mãe sobre isso, isso e aquilo. Falar com a mãe a respeito, porque é um guia para profissionais da saúde saberem orientar as famílias a respeito da introdução alimentar. E me choca, né, como ainda tem tanta carga sobre a mãe. A alimentação é só da mãe, a introdução alimentar é da mãe. O tempo todo só se fala da mãe. Então, muitas vezes, a relação com a nossa alimentação agora, como pessoas adultas, tem total é, relação com a maneira como nós nos relacionamos com as nossas mães, aquilo que nós esperamos da nossa mãe, tanto desde intraútero e até depois. Como que foi que a nutrição aconteceu ali? Né? Como foi que essa nutrição, tanto do aspecto do alimento físico, concreto, quanto do alimento emocional? Isso está lá. E nós precisamos nos dedicar a refletir sobre isso, especialmente quando temos uma fixação na alimentação das nossas crianças. Ao longo desses anos todos da escola, que já vai completar 9 anos agora em janeiro, e antes disso, né, toda a minha experiência como professora já para quase 20 anos, eu acompanhei muitas famílias que tinham, aí sim a mãe, geralmente a mãe, uma fixação muito grande na, na boa alimentação, não só do ponto de vista da criança comer saudável, mas a criança ter que comer bem. O que é comer bem? O que é comer bem? É comer tudo? O que é comer tudo? Tudo o quê? Quanto? Em que qualidade? E aí, quando isso se torna uma fixação, essa criança vai crescendo com todas as projeções daquilo que falta à sua mãe, ao seu pai, à sua família. O que é que está sendo transferido à criança? Então, eu sempre tive, ainda antes de ser orientadora familiar, ainda como uma professora recém-formada, eu sempre, como muito voltada ao bem-estar das crianças, eu sempre olhei para além delas, né? Eu tive sempre essa tendência a perceber a dinâmica familiar como influenciando diretamente no desenvolvimento das crianças. E eu tinha uma escuta, assim, para as famílias, eu queria ajudá-las a perceber que situações que às vezes estavam refletindo, por exemplo, na falta de autonomia de uma criança, eu me lembro de uma família que tinha o Ricardinho. O Ricardinho era uma criança miúda e toda super protegida, e eu estava ali como professora do segundo ano, e ele precisava de apoio no desenvolvimento da aprendizagem mesmo, da alfabetização, mas era uma criança com baixíssima autonomia. E aí eu perguntava como ele come, né? E numa tutoria, como come? Ah, a gente precisa ainda dar comida, a gente precisa servir, colocar comida no prato, e eu dizia, como é que ele vai aprender sobre a própria potencialidade se o tempo todo tudo é feito para ele? Então não dá para a gente falar sobre o desenvolvimento do Ricardinho sem falar sobre o desenvolvimento dos adultos, para vocês compreenderem o porquê na Viver Presente nós sempre cuidamos também disso que nós estamos fazendo aqui. É um serviço à vida da criança, cuidando do entorno, porque nós precisamos nos capacitar e é uma grande oportunidade de desenvolvimento pessoal, vivenciar a relação com a educação dessa maneira, buscando consciência, porque, bem, eu estou preocupada com a alimentação da minha criança. Aí eu vou ficar fixada na criança ou eu vou passar a olhar para a minha alimentação, para a maneira como eu lido com os alimentos e com a nutrição no campo geral? Como que foi que eu recebi essa alimentação? Será que eu fui uma criança que tinha que comer tudo, que só podia sair da mesa quando o prato estava limpo? Será que eu fui uma criança que tomei aqueles indutores de apetite, né, biotônico da vida? Será que eu fui uma criança mirradinha, que parecia que não tinha saúde, que minha avó dizia, essa menina precisa comer mais? Né? Será que eu fui uma criança que tinha vontade de comer coisas, mas também a minha família só dizia que eu podia comer coisas muito saudáveis, então eu tinha que ficar restringindo o meu desejo e comia escondido? Será que eu era uma criança que comia vorazmente e isso assustava os meus pais e diziam: você vai ficar gorda?
todas essas informações que chegaram a mim quando criança me estruturam. E certamente agora, quando eu me torno mãe, mesmo que eu não me dê conta, isso chega à minha criança. Então, se você tem um grande incômodo com a forma como sua criança se alimenta, primeira coisa, para você para pensar sobre essa pergunta. Você tem fome de quê? Eu tenho fome de quê? O que eu preciso? O que me falta? O que tem em excesso em mim? Porque aí, a partir disso, a gente vai começar a viver com mais amor essa relação, né? E não há como, tem que começar em mim. Nós aqui, a partir de agora, vamos falar sim das nossas crianças, mas eu quero muito que, se vocês puderem sair desse encontro de hoje com essa consciência de que é importante começar em você, é importante você estabelecer um novo movimento como pessoa adulta, que agora se responsabiliza pela sua boa alimentação. Seja você fazendo, seja você delegando esse fazer para alguém que cuida da sua família, da sua casa, dos seus cuidados domésticos, não há problema. Não significa que para ser adulto eu preciso ir lá e cozinhar, não gosto de cozinhar, tudo bem. Aprenda o que precisa para se viver bem, para se comer bem enquanto família, e delegue isso. Não tem problema, acompanhe, né? E pode ser até que você desenvolva um gosto por cuidar diretamente da alimentação, por fazer as compras, por escolher os alimentos, e pode ser que não, não é problema. A pessoa adulta é aquela que se responsabiliza pelas próprias necessidades e angaria os recursos disponíveis, e quando não estão disponíveis, constrói recursos disponíveis para atender essas necessidades. Isso é ser adulto. E isso faz um bem danado para a saúde mental. Então, a partir de agora, você primeiro, tá bem? Aí nós vamos passar para as crianças. Antes de falar das crianças, eu quero dizer que nem tudo depende de nós. Nem tudo depende de nós como pais. Tem situações que são inerentes ao desenvolvimento do indivíduo que chega à vida com uma história, uma trajetória que está para ser construída, a depender da crença de cada um, né? Eu tenho uma percepção de que a criança já traz em si uma essência e tendências e histórias que podem dar continuidade ao desenvolvimento humano dessa pessoa aqui na Terra, mas isso é uma questão minha, pessoal, e aí você vai refletir sobre como que você acha que essa criança traz. Porque as crianças não são página em branco. Elas têm uma história, elas têm uma memória, nem que se você acreditar, uau, eu tenho 2 meninos aqui, gente, que estão cuidando do café da manhã deles, e vocês vão escutar alguns barulhos. Meninos, ok, vocês estão em casa e a mamãe está trabalhando. Faz bem, tá tudo bem. Oh, meu Deus, espera, gente, tá tudo bem. É que eu combinei, fiz um acordo que eles iam me colaborar e não fazer tanto barulho, mas acontece. Ô, Pedro, pode fazer. Eu já avisei aqui o meu pessoal, eu tô em casa, tô com pessoas que me consideram muito bem, então dá para entender que vocês estão em casa e fazendo barulho, tá bom? Sejam em paz. Então, vamos voltar. Só deixa eu pegar o fio da meada aqui, que eu me perdi. Esqueci o que eu estava dizendo. Ah, sim. Estava dizendo que nem tudo depende de nós, pais e mães. Porque nós temos uma... Isso faz parte do nosso narcisismo mesmo, né? De achar que os nossos filhos são nossa continuidade. Isso é até importante, porque senão a gente não se reproduz. A gente precisa dessa grandeza, de achar que nós somos muito para os nossos filhos. Em alguma medida somos, mas nem tanto. Então, tem coisas que são próprias do desafio de vida de cada ser. E então, independente dos seus hábitos alimentares, das oportunidades que a sua criança tenha vivenciado, ela pode viver um desafio que faz parte da própria individualidade dela. E eu tenho isso na minha história familiar, como
para mim, uma grande oportunidade de desenvolvimento e também, não só como mãe, mas como profissional, porque hoje eu tenho recurso para ajudar famílias que têm crianças que, de fato, têm alguma condição na relação com a comida que interfere o seu bem-estar, que dificulta o acesso aos nutrientes por hipersensibilidade, por uma restrição extrema em alguma seletividade alimentar, que antigamente a gente achava que essas coisas aconteciam dentro apenas do espectro autista, né? Crianças com um diagnóstico, e aí, isso era comum, sim, como uma comorbidade do autismo. E hoje, que bom, a gente já sabe que crianças também que vivenciam um desenvolvimento típico podem ter em sua relação com a comida alguma condição que dificulte o acesso e que precisa de outras intervenções no campo nutricional, no campo da terapia ocupacional e até no campo da psiquiatria. Pode haver necessidade de cuidado. Então, antes de eu começar a falar sobre as crianças, eu quero dizer para as famílias que escutam aqui que você pode fazer de tudo e ainda assim fazer de tudo no sentido de favorecer, de apoiar o desenvolvimento da sua criança, cuidando de você, tendo muito amor, tendo muita dedicação e ainda assim a sua criança precisar de outras ajudas. E isso não te torna nem melhor e nem pior, como pai, como mãe. Agora, quando a gente sabe que a nossa parte está sendo feita, isso é o recurso da responsabilidade que nós vamos ter para poder acessar outros. Lembra que eu falei que ser adulto é angariar os recursos, ou buscar, ou construir? Então, se não está aqui disponível na minha família tudo o que a minha criança precisa, eu vou me capacitar para ir atrás de uma psicoterapia para essa criança, de uma TO, de um acesso a uma consulta de psiquiatria. Às vezes a criança precisa suplementar, às vezes a criança precisa de outras coisas. E a gente precisa ter a boa consciência dos nossos hábitos e das nossas ações para então saber que agora já precisa de mais, tá bom? Mas esses são casos bem específicos que existem aos montes, mas que vamos aqui tratar de uma maneira geral sobre a maneira como as crianças naturalmente desenvolvem a sua relação com a comida. Lembra que eu falei para vocês que nós íamos começar aqui com as imagens das crianças? Então eu fiz uma seleção para mobilizar os afetos de vocês e começamos com essa doçura, pedindo calma. Sou recém-chegado ao mundo. Isso é tão importante. Isso é tão importante quando a gente reconhece que as nossas crianças têm... Você quer ver, Antônio? Então vem aqui, porque senão você me desconcentra, assim. Você quer ver? Senta aqui. Ó, lembra aquela imagem que eu mostrei ontem para vocês? Que o bebezinho é recém-chegado ao mundo, né? E então, por isso, nós precisamos, como pessoas adultas, como cuidadores fundamentais dessa criança, apresentar esse mundo a ela e apresentá-la ao mundo. É uma via, assim, que cabe a nós. Nós vamos apoiar o desenvolvimento humano desse filhote de humano que chega à vida. Imagina que tudo é absolutamente novo para ela. Primeiro, ela chega ao mundo toda ainda indiferenciada do corpo da sua mãe. Não se sabe outro. Ela está como extensão. Então, ela vai ver e conhecer o mundo através da sua mãe, que é ali, né, da genitora, daquela que depois colocou ao mundo, ou daquela pessoa que cuidou a partir desse nascimento. Pode ter sido uma via de adoção, pode ter sido alguma situação que não tem, então, a genitora, e essa criança é apresentada ao mundo através de uma outra pessoa que vai cuidar. Então, essa nossa responsabilidade é tão, tão essencial. Mãe, sabe onde está o negócio de fazer tostex? Está lá em cima do armário.
Tá bem em cima, tem que pedir ajuda do seu irmão para pegar com a escada, tá? É, lá em cima. É nesse armário aí mesmo, nesse. Então, a partir dessa consciência, nós vamos ter um olhar delicado, amoroso, paciente, compassivo para a chegada dessa criança ao mundo. É claro que ela chega não só com esse sorriso, mas com muito choro, com um senso de urgência, com uma, uma necessidade de ser atendida imediatamente, com um princípio de prazer absoluto. Tudo precisa. Licença, gente. Antônio, agora a mamãe realmente precisa se concentrar, porque senão eu não dou conta. É nesse armário de cima, mas eu te peço, por favor, que agora você me dê licença, tá bom? Eu realmente preciso de concentração agora. Eu acredito que você possa fazer de outro jeito. Resolva de outro jeito isso que você está se colocando em risco aí. Eu te falei para você pedir ajuda do seu irmão. Ai, vamos lá. O pai das crianças não pôde estar aqui hoje para contribuir. Aos sábados não é tão fácil para mim. Eu sei que para vocês fica melhor, mas a gente vai dando jeito. Então, ela chega com choro, com grito, né? Não é tão, não é só simpatia e esse sorriso o tempo todo. A gente vai ter outras coisas também. Isso mexe muito com as nossas entranhas, é verdade. Mas é importante que a gente sempre se lembre que nós temos a responsabilidade de apresentar o mundo à criança. Então, vejam aí essa imagem. A gente vai parar um pouquinho nela. Nós vamos parar um pouquinho e sentir a conexão com essa criança. Enquanto vocês observam essa imagem, eu vou ali ajudar o Antônio para ele sentir um pouco de paz aqui na necessidade dele. Vão observando essa imagem. Eu sinto muita angústia observando essa imagem, essa mão, né, da pessoa adulta e segurando essa cabecinha, tentando forçar essa criança a comer, assim, me causa realmente, assim, tristeza. Como desde que eu me reconheço, assim, no mundo, com as minhas necessidades, como parte de um contexto social, eu sou completamente conectada com as crianças, desde que eu sou criança. Eu comecei muito cedo a minha dedicação à vida delas. Foi a minha maneira de estar no mundo, estar sempre perto de crianças, cuidando. Então, isso mexe muito comigo, sinceramente, né? A Michelle está dizendo algo aqui importante. Essa imagem dói. Já tentei colocar algumas coisas na boca da Lara só para ela sentir o gostinho e ver se gosta, mas entendi que não é assim que ela vai se interessar. Ai, obrigada, Mi. Essa interação faz parte do nosso aprendizado também. Antônio, volta. Elas estão dizendo que entendem que você esteja aqui, só que ao mesmo tempo o seu irmão está muito chateado, porque como eu pedi uma cooperação, e aí, gente, o Pedro, que é o mais velho, consegue resolver mais as suas necessidades, e ele fica chateado com o irmão mais novo que precisa de mais ajuda, né? Aí eles estavam lá fora brigando, o mais velho chamando a atenção do Antônio. Mas depois eu explico para o Pedro que faz parte, né? Você pode fazer uma gentileza para mim de trazer uma água? Eu esqueci de pegar água para deixar aqui. Ah, agora não, agora eu já te ajudei o suficiente, agora é com você. Você sabe fazer seu tostex, sabe sim. É, só clicar, colocar na tomada e clicar no botão. Aí eu desapareci aqui da tela. Aí me voltei. Obrigada, Antônio. Então, minha gente, essa imagem aqui realmente mobiliza tudo isso em nós. Deixa eu ver aqui, pronto. Vamos para a próxima. Então, absolutamente, não é assim que a criança vai desenvolver o interesse, bem como a Mi falou. Eu preciso de tempo para aprender, né? Vejam essa criança tão pequenininha, que tem como seu alimento principal o leite.
sendo leite materno, sendo o leite de fórmula, o seu TT, né? De repente precisa aprender a comer um alimento pastoso, um alimento sólido, com sabores, com tanto textura, temperatura, tudo é absolutamente novo para essa criança. E aí, a partir dos 6 meses, para muitas de nós, há uma fantasia de que pronto, só porque há esse tempo de que a criança já pode receber, né? Ai, eu adoro ler vocês. A Rô tá falando, eu sinto angústia de ver essa imagem. Não insisto quando a Júlia diz não ouvir o rosto. Também não gosto que algum cuidador insista. Ao mesmo tempo, fico pensando se aceito que ela se satisfaça com pouco, parecendo que não tento mais. E aí essa ideia do que é pouco, né? É, essa criança que está aprendendo a conhecer o mundo, não é só porque chegou uma idade cronológica de que com 6 meses, agora então, ela pode receber, não significa que ela não tem obrigação de aceitar. Nós então estamos autorizados a oferecer alguns alimentos, porque a oferta precisa ser gradativa, a gente vai aumentando, né? Começa com uma frutinha ali no meio do dia, depois vai aumentando para 2, 3, depende se toma mamadeira com fórmula ou se é o leite materno, depende disso, e aí essas orientações os pediatras nos dão. Às vezes a família já acessa a nutricionista e a nutricionista orienta, mas isso que a Rô falou, a gente tem uma orientação técnica sobre isso, mas como lidar com essa dimensão? A criança está tendo agora uma alimentação complementar. A primeira alimentação dela é o leite ainda. E o complemento é a experiência de contato com essas alimentações novas. E ela precisa de tempo para aprender. Se você que está aqui assistindo já tem criança maior, como os meus são grandes, e eu fazendo essa apresentação fiquei mexida, tudo bem, eu não estou colocando aqui só para falar com as mães e os pais dos bebês bem pequenos que estão na fase da introdução alimentar, até porque ali o nosso atendimento na escola, as crianças já passaram por essa fase, e estão algumas experimentando ainda ali no seu primeiro ano de vida, mas a minha intenção é tomar aqui a consciência, junto com vocês, do que nós vamos fazer aqui e agora na relação com a alimentação das nossas crianças. Se eu fiz isso, se eu forcei a minha criança a comer, como eu posso atualizar? Não é para trazer culpa. Meu Deus, eu fiz isso e agora que não tem mais jeito? Tem, porque a partir de agora a gente só pode cuidar do passado no presente, atualizando a nossa relação com o que foi a partir do que é agora. Talvez isso não tenha passado e a sua criança está ali com 4, 5 anos e você ainda está na expectativa de que ela coma melhor, de que ela coma mais, de que ela mude a maneira de se alimentar. Então, a sua história com a criança precisa ser ressignificada, porque é isto, tudo é novo, e não é novo porque ela tem 1 ano, é novo quando ela tem 2, quando ela tem 3, quando ela tem 4, 5, na primeira infância da criança, tudo é tão novo. E ela precisa de tempo para conseguir conciliar todas as novidades. Então, essas imagens dessa criança, a gente consegue, não sendo o nosso bebê, o nosso filho, a nossa filha, dá para se conectar de um lugar de distanciamento. Parece tão óbvio, observando essas imagens, que não é forçando uma criança a comer que ela vai aprender a comer bem. Mas por que será que quando nós estamos diante disso, diante da alimentação das nossas crianças, alguma coisa nos descontrola? Aí a gente volta lá para os primeiros pontos da apresentação. O que tem em você? Eu escuto de famílias que choram diante da recusa alimentar da criança, que se angustiam, que começam a ter ansiedade. Algumas têm crise de ansiedade quando vai chegando perto do horário da refeição da criança. Isso não é sobre a criança. E isso não é sobre a criança, isso é sobre você que deve ter passado por situações traumatizantes. E você só pode atualizar isso aqui e agora, como eu acabei de dizer. E aproveitar a oportunidade de relacionamento com sua criança
seu filho, sua filha, para então atualizar a sua própria história. Esse é o grande serviço que também as crianças têm à nossa vida. Elas não vêm só para isso, né? Elas vêm para viver a vida delas, mas é que, como uma consequência, nós temos uma oportunidade de rever as nossas próprias dores e cuidar delas. E nem sempre eu tenho interesse nisso que querem me ensinar. A criança, quando está crescendo, ela se interessa por tantas coisas no mundo. Ontem eu ainda recebi uma família tão querida, passamos um tempo tão gostoso juntos ali, conhecendo a escola e a criança, então, parou um pouquinho ali no refeitório e começava o horário de almoço, e eu percebi que era possível convidar essa criança para se alimentar também, ela estava parecendo interessada. Recebeu o seu pratinho de comida, mas ficou observando tanta coisa nova que ela não quis comer a comida. Mas era tão bonito ver o olhar dessa criança, para onde ela ia. Ela olhava o prato das outras crianças, era um agrupamento 1, era o primeiro grupinho da refeição do agrupamento 1, vem as crianças menores do grupo. Lindo, lindo de manhã, foi um almoço, né? Então foi coisa mais linda de ver. Ela olhava a roupa da Minnie, da Thalita que estava ao lado, o que estava no prato da Thalita, o que estava no prato do Luca, e da Lara, e da Cecília do lado, e ela lia assim, como se encantada, ficou arrepiada de falar. A última coisa que ela estava querendo saber era de comer. Ela estava conhecendo uma dinâmica de comer em grupo pela primeira vez. Ela tem 1 ano, acho que 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses. Pela primeira vez em contato com isso. Ela talvez entre na escola e pare de comer, porque ela vai conhecer outras coisas. E até eu tive essa hipótese com essa família de que talvez essa criança, como já viveu outra experiência e também passou a comer menos, imagine tudo que o mundo se abre, ela tem tanto a ver que não é só de comer que ela quer saber. Aliás, às vezes é a última coisa. E se nós tivermos um desenvolvimento saudável na relação com a comida, assim a gente também se relaciona diante de uma euforia, diante de uma novidade. A gente não fica fixado em comer, não. A gente come para sobreviver e vai viver outras coisas. Esse é o saudável, né? Agora, é claro que se houver uma fixação da criança em não ter interesse nunca na alimentação, aí é preocupante. Mas não é o que em geral acontece quando a gente lida com paz em relação dedica paz na relação com a comida da criança, né? Deixa eu ver aqui. Olha, então ela pode não querer aprender, que era o que eu estava dizendo, mas a gente não pode esquecer que ela é nossa filhote, criança é filhote de gente, de nós, né? E aos poucos ela vai aprender. Essa criança, eu acho tão bonitinha essa imagem. Se não tem leite aí na geladeira, tem leite no armário. Essa criança, então, ela está ali começando, que parece assim, querer saber, né? Tem uma apresentação, e aqui eu não estou colocando essa imagem para que vocês digam, então quer dizer que melhor método de apresentação para criança é BLW. Não tem nada a ver, você que sabe, você que decide, isso tanto faz, isso é só acessório, isso pode ser só moda. Porque é BLW, depois é pastoso, depois é pedaço, depois não pode passar na peneira, depois não pode. Tanto faz. Isso diz tão pouco sobre a essência da apresentação, sabe? São só métodos. Ó, como fazia-se antigamente dava certo, como se faz hoje em dia pode dar certo também, como você descobre que sua criança gosta. A minha primeira experiência de introdução alimentar com o Pedro, né, o meu filho mais velho, eu tinha tanta resistência. Esses dias eu ouvi algo que me fez muito sentido, que quando nós nos tornamos mães, nos tornamos um pouco assim adolescentes, voltamos à fase de querer estar só com o nosso grupo, anulamos a sabedoria ancestral, que a gente quer saber só agora das coisas que são modernas, dos médicos, do que as nossas amigas e os profissionais de saúde dizem. E eu era assim. Então, tudo que minha mãe falava não servia, não. Eu queria mesmo escutar só os profissionais. E aí, então, não pode servir em passar em peneira, não pode bater, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser em pedacinho, só amassadinho no máximo. Então, vamos lá. Fiz assim, o Pedro não aceitava, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ai.
sabe que eu acho sabe que eu acho interessante? Vocês nunca tomam café da manhã. E aliás, quando nós acordamos, eu ofereci. E vocês nunca tomam, né? É bem interessante. Aí hoje, que eu não estou disponível, vocês querem. Pedro, Pedro, depois a gente conversa, tá? Sobre isso. É realmente muito interessante. Então, aí eu sempre volto perdendo o fio da meada. Essa reunião que era para acabar em 1 hora, daqui a pouco dura 2. Espera aí, gente. Ah, sim, eu estava contando do Pedro. Aí esse menino não comia, não comia, não comia, não comia. Aí daqui a pouco minha mãe chega em casa, né? E fala: minha filha, essa criança só toma leite. E era um menino mamão, que só queria ficar no peito, 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 peito. Você acha que ele vai querer saber de pedacinho, minha filha? Espera lá que eu vou fazer uma papinha para esse menino. E eu já estava tão desgastada de tentar, não conseguir, com tão pouca experiência, com tão pouca rede de apoio, assim, de pessoas que tivessem experiência ao meu redor. As minhas amigas ainda não tinham filho, sempre fui muito precoce em tudo, logo fui primeira a casar, primeira a ter filho e tal. Aí eu deixei, então, minha mãe fazer a papa do menino. Eu acho que ela pôs tempero que não podia pôr, sabe assim, temperinho. Ela acho que pôs um pouquinho de sal que não pode pôr, nada industrializado não, mas pôs, temperou a coisa, né? Porque só podia oferecer sem tempero nenhum e tal. E aí passou na peneira. Ah, mas esse menino comeu com a avó e experimentou como nunca antes, né? E eu me lembro, hoje eu dou risada, mas gente, era tão leve a maneira como ela lidava com isso, assim, e tão sábia, né? Gente, uma senhora que já fez tantas vezes isso, depois ela era babá, ela já era babá. E já tinha cuidado de outras crianças, inclusive de uma filhinha de uma pediatra, que também tinha passado por isso, e no fim das contas acabou ela mesma, né, fazendo diferente do que estava preconizado ali. E esse menino aprendeu a comer. Hoje come como. Não, dá até medo, que agora já está na pré-adolescência, come muito mais. Espera aí um pouquinho, gente. Antônio, de fato, você está passando dos limites, amor. É sério. É sério mesmo, você nunca fez isso. Eu estou realmente estranhando. Já chega. Já chega. Sim. Tô calma, não, tô perdendo a calma já, na verdade. Foi, né? Tá certo. E olha, faltava 10 minutos para eu acabar a minha reunião, né? Não precisava disso. Eu realmente estou achando que você quer chamar a minha atenção. Não? Uhum. Você só quer comer, né? Tá bom. Então, gente, a gente precisa relaxar um pouquinho, compreendendo que as coisas vão acontecer num processo e que se foi de uma forma, se foi de outra, se foi pastoso, se foi isso, é só a marca do início. E depois, sabe, assim, as coisas vão passar. E às vezes a gente fica tão resistente à sabedoria, a alguém que já tem uma experiência que é anterior a nós, e a gente desperdiça um potencial de ancestralidade, que é o que eu vou dizer daqui a pouquinho, ali sobre. Ai, quero ver que a sua mãe também fez isso, e aconteceu aqui também. Hoje a Lara ama a sopinha dela. E os meus também passaram a ter um afeto pela sopa da avó. E ó, eu fico realmente encantada de saber que quando a gente relaxa, isso, isso faz com que as coisas fluam de uma maneira natural, né? Comer é natural a criança ter contato com a alegria e a diversidade dos alimentos a partir da nossa leveza. Então, ela está pedindo para nós, ofereça essa comida com alegria. E diversidade, alegria sim, porque olha, minha filha, meu filho, o mundo, e ainda mais porque nós estamos no Brasil, minha gente, nós temos uma vasta possibilidade de alimentação. Isso é tudo tão colorido, é tão rico, é tão saboroso. Meu Deus, né? Quando a gente olha assim para a nossa diversidade, você vai, eu que estive lá na Hungria há pouco tempo, você vai comer qualquer fruta, não tem o mesmo sabor, você vai comer uma banana, não tem o mesmo sabor do que a nossa. Então, nós somos privilegiados, vamos oferecer com alegria, né? Aquilo tudo que a natureza tem para nos oferecer. A criança te pede, me olhe com bons olhos. Essa imagem, né? Me olhe com bons olhos e confie em meu potencial de saúde.
Eu tenho dentro de mim, como filhote de humano, um potencial de bem-estar, de saúde, de busca pela existência. Eu quero viver, eu vim à vida. A criança diz isso a nós, eu vim para viver. Então, confie que eu vou aprender a viver bem. Eu estou vivendo num ambiente que favorece minha saúde, o meu desenvolvimento, com pessoas que me amam, com pessoas que confiam em mim, que vão me oferecer boa alimentação, que vão cuidar de mim quando eu estou doentinho, que vão me apoiar em meus interesses, em minhas curiosidades. É claro que eu vou me desenvolver. Então, me olhe com bons olhos, confie que eu sei o quanto preciso para comer. E logo o meu corpo compreenderá essa maneira que nós humanos nos nutrimos, porque isso é absolutamente cultural. A gente se alimenta assim, comendo com esses instrumentos, esses alimentos que são parte da nossa cultura. E vai levar um tempo para eu aprender sobre isso. Mas eu vou entrar nesse campo, porque eu sou um filhote de gente, eu não vou comer que nem passarinho, eu não vou comer que nem cachorro, eu não vou comer que nem cobra, eu vou comer que nem humano. Então, calma, que eu vou aprender sobre isso. E dá para acreditar que você também já passou por isso? Eu amo essa imagem, eu achei engraçado. Do tipo, você diz isso, mas você também já foi bebê, você também já foi filhote de humano, você também teve suas questões com alimentação. Então, por favor, me deixe em paz, me deixe em paz. A alimentação é uma expressão cultural. A gente precisa reconhecer que é parte dessa nossa cultura comer assim, e entrar na cultura é um processo de vida e é uma linguagem ancestral. Então é tão, tão, tão natural comer quanto é respirar, quanto é viver, quanto é estar com o outro, confiar na vida e essa diversidade maravilhosa que está disponível. E viver e deixar viver, viva você, a sua boa alimentação e cuide da sua saúde, porque então a gente vai ter bem-estar compartilhado, tá bom? Vou interromper aqui a gravação não, a apresentação para escutar vocês. Eu estou com dois meninos brigando no fundo. O Pedro é bem rígido, sabe? Ele busca fazer tudo muito certo e quando algo não sai do jeito que ele quer, do que ele acredita ser certo, ele tem muita dificuldade para lidar com o irmão. Mas me contem isso tudo daqui a pouco, eu vou mediar. Me contem se tem sentido para vocês, como chega essa mensagem. Primeiro, quero de novo aqui agradecer vocês pela companhia, pela paciência, com a forma como hoje eu pude estar com vocês. Já vi que é melhor eu fazer presencial de sábado mesmo, assim eu vou lá para a escola e trabalho. Vocês querem trazer alguma questão? Oi, Mi. Oi, Nato. Nossa, deu um alívio muito assim te ouvir, porque a Lara tá com o intestino preso, né? E aí eu e o Leandro a gente tava aqui se martirizando porque ela não come muitas frutas e a gente achando que tava fazendo tudo errado, que a gente errou na introdução alimentar, só ofereceu mamão, hoje ela não gosta de mamão. E aí só que é ruim, né? Porque esse peso acaba passando, acho que ela acaba sentindo a tensão. E a nutricionista e a osteopata falaram isso pra gente também, né? Então, a terceira pessoa tá falando. Foi muito legal, muito bom. Ai, que bom, Mi. Eu fico sempre admirando a Lara se alimentar, porque eu lembro da nossa visita, da conversa, de, meu Deus, será que ela vai parar para comer? E hoje ela senta e come lindamente, né, Lara? Eu comia passeando pela casa. É, Quem te viu, quem te vê. Come em paz, com prazer, com autonomia. autonomia e pegando aquela colherzinha, assim, coisa mais linda.
Muito linda. E essa questão da quantidade, né, gente? Isso precisa tanto ser refletido, porque nós temos uma ideia tão distorcida do que é que uma criança precisa para comer, para se sentir saciada. É tão maluco que a gente queira dar conta da saciedade do outro, né? Vai saber, porque isso é tão, tão, tão individual. O que que alguém precisa comer para estar bem? E quando a criança está saudável, ela está correspondendo à necessidade apenas, ela ainda não desenvolveu isso que é esse comer emocional, sabe, que a gente tem. Ela ainda não desenvolveu. Que bom, né? Deixa ela se relacionar de maneira objetiva com a comida, funcional. Ela come o que tem fome, o que tem vontade, o que tem necessidade mesmo, né? Então, o que é comer bem? Eu tenho a percepção de que comer bem quando a criança é pequena, é uma criança que tem curiosidade, que tem algum interesse, que belisca alguma coisa, que experimenta, que não tem aversão. O que me preocupa é quando a criança não consegue estar nem diante da alimentação. Antônio tinha isso aqui, assim, o cheiro do alface é uma hipersensibilidade. Cheiro de alface, eu pensava, gente, assim, se eu estiver comendo um prato de salada, ele sente aversão, ele precisa ficar longe. Ele muitas vezes não participava das refeições, porque tinha muita aversão. Isso sim é preocupante, precisa de outras ajudas. Mas uma criança que naturalmente lida com a comida, experimenta um pouquinho, levanta porque não quer mais, deixa ir embora, para de ficar levando as tensões sobre esse momento de comer. E se você está passando por um processo de fixação, é melhor pedir ajuda, peça para outra pessoa oferecer as refeições até que você se equilibre. Se você chora, se você sente ansiedade, se sente tremor, se já tem pensamentos fixos em torno da alimentação da criança, libere esse campo, deixa que alguém que esteja em paz com isso ofereça comida. Não fica em cima, porque não vai dar, que você não vai dar conta de não transferir seus traumas para essa criança. Tá? Alguém mais quer trazer alguma coisa? Natúcia, bom Oi, dia. É a Larissa, mãe oi, da Lari. Cecília, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, eu participei da reunião, até achei que ia adentrar um pouquinho mais sobre a alimentação dos maiores, né? Mas eu adorei. Vi muita Aham, coisa assim do que eu vivi com a Cecília já está com 4 anos, né? Não tive essa sim. ansiedade, talvez, de tentar alimentá-la, mas vivi a frustração do depois, que falava, comia tudo, comia banana, comia mamão, agora não come mais. E aí eu queria Uhum, saber se você vai trazer também dessas restrições que a criança vai tendo depois. Porque eu uhum, tive, vou falar bem a verdade, fui privilegiada sim, porque a Cecília eu nunca tive dificuldade da introdução a certo. alimentar, porque ela teve uma certa facilidade, sabe, para aceitar os alimentos. Talvez porque em casa também a gente já tivesse uma facilidade com a alimentação, ninguém tem muito problemas com isso. Só que o Uhum, depois é que está sendo mais desafiador, assim, né? Que entra nessas fases dos doces que eles aprendem, aí talvez isso tenha um certo gatilho em mim. E aí hoje certo. eu queria só saber, desculpa trazer desse outro lado, só, mas eu queria Imagina! saber se você vai abordar, porque às vezes Eu. a gente tem paciência, às vezes não, aí a gente já parte para aquela não, senão não vai ter isso, isso e isso, sabe? Começa, Uhum, eu sei que é errado, mas às vezes os recursos são poucos e a gente acaba tentando ali falar, não, senão não tem tal coisa, né? Vamos negociar aqui. E certo. aí era Excelente. isso que eu queria O que saber. você trouxe, Lari, é muito pertinente, porque na verdade, por que que eu abordo esse início da introdução alimentar como sendo o ponto fundamental do nosso comportamento para todo o resto, para todas as demais fases? Da mesma maneira, quando a criança que comia tudo deixa de comer, a gente pode lidar com a mesma paz. A gente pode lidar com a mesma Uhum. paciência, com a mesma confiança no potencial de vida dessa criança. Ela vai começar a se relacionar de forma estranha para nós, estranha para nós.
Por exemplo, pode ser que tenha fase que ela ama brócolis, e aí passa uma semana ela odeia. Pode ser que tenha uma fase que ela só queira comer batata. E aí, por isso, você fala, nossa, então eu vou oferecer uma batatinha frita. Aí ela fixa na batatinha frita. Porque ela foi no domingo na casa da avó, tinha bife parmegiana com batata frita, agora ela só quer batata frita. O que que a gente vai fazendo com esses quereres das crianças? Ofertando aquilo que é regra para todos da família, né? Então, ninguém come só batata frita. Pode ser que eventualmente tenha batata frita no almoço, durante a semana também, ok, naquele dia tem batata frita. E o que que nós precisamos garantir para nossa segurança? Porque limites têm a ver também com a nossa segurança como educadores, de que nós estamos fazendo o que precisa ser feito. Assim como lá na escola, o cardápio está posto, porque ele foi planejado pela nutricionista, considerando as necessidades nutricionais das crianças. Ali é a nossa responsabilidade. O que a criança vai aceitar ou não, ok. Então, se na minha família hoje teve um almoço com arroz, feijão, bife, brócolis, salada de alface, tomate, pepino, é isso que eu vou oferecer para a Cecília, que tem 4 anos, para quem tem 5, 6, 7, 8, 10. E o que que essa criança vai comer disso? Aí em casa a gente faz exatamente isso. Oferto tudo, coloco, não quero esse, mamãe. Tudo bem, você pode não comer, você quer tentar provar? Tanto é que na escola a Bruna sempre me fala, ela recusa, o pessoal respeita, e eu falo para ela, Bruna, em casa a gente respeita também. Eu já percebi que ela tem uma certa dificuldade com texturas muito moles, que eu até brinco, eu falo, não ofertei batido, mas eu dava amassadinho, que eu tinha medo daquele negócio sólido lá, como fala, o LW, sei lá o quê, aqueles W da vida, eu tive sempre medo. Então, então ela tinha assim, eu amassava com o garfo, comia, mas a textura hoje é um problema para ela. Se for purê, ela não vai comer. Se for alguma coisa mais mole, tento ofertar de formas diferentes. E aí eu fico pensando que talvez seja um momento, uma fase, não sei, não obriga. A gente não Mas eu não deixo de fazer para também ela ver, porque senão depois acho que amplia um pouco essas, né, essas restrições. Isso, a gente não tem como saber se é uma fase que vai durar uma semana, um mês, 2 anos, 3 anos, a infância inteira, ou se vai ser uma permanência, porque tem gente que é adulto e não gosta de purê. E aí, o que isso diz sobre a saúde da pessoa? Nada. É uma preferência alimentar. O que eu quero poder trazer para vocês? Um olhar de naturalidade em relação à comida e parar de achar que as crianças têm que corresponder a um ideal nosso de comer. Comer significa aceitar tudo, comer todas as coisas e não, tem uma complexidade na relação com o comer que a gente precisa considerar que a criança tem direito a ser humana, porque o ser humano é complexo. E às vezes tem coisas que a gente prefere, há outras que a gente tem fases que quer uma coisa ou outra, né? O que nós não podemos é nos desesperar diante das recusas das crianças, quando elas são assim, por exemplo, ela só não gosta de purê, mas ela come outras coisas, ela não quer isso e aquilo, mas ela come outra coisa, e ela não comeu nessa refeição, mas na próxima ela comeu. A gente precisa olhar de maneira ampla. Agora, eu tenho uma criança que só aceita comer arroz. Esse é um ponto de observação que aí sim vai demandar um apoio, que não é simplesmente você ofertar todas as coisas do mundo diferentes que essa criança vai querer comer. Pode ser que ali ela tenha fixado naquilo que eu falei lá no começo, numa condição do desenvolvimento dela. Tem criança que não tem dificuldade na fala, precisa de fono. Não tem criança que tem dificuldade na motricidade, precisa de uma fisioterapia. Tem crianças que têm dificuldades cognitivas e precisam de uma intervenção pedagógica diferente. Algumas crianças vão ter, algumas pessoas vão ter dificuldade na sua alimentação. Mas aí é um campo específico. O que acontece é que a gente generaliza. Uma criança que come de maneira livre, muitas vezes está já sendo, hoje em dia, rotulada como uma criança que não come bem. E isso vai se internalizando. Então, esse é o ponto da gente respeitar. As crianças vão passar por fases de uma questão que pode ser fisiológica, quando eu fico pensando, por exemplo, essa criança que está comendo um monte de coisa verde, brócolis,
O Antônio mesmo, que eu estava contando a vocês, que tem muitas vezes aversão a cheiro de alface. Tem fases que ele come pratadas de alface. Muito, 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 que ele pede mais e pede mais. Aí, brócolis, a mesma coisa, que ele não suporta cheiro, mas depois tem fases que come muito. Eu tenho a impressão de que o organismo dele pede por É o aquilo, organismo pedindo, instintivamente, por aqueles nutrientes. E se tem uma casa que está ofertando isso constantemente, ele vai comer, né? E tem fases que ele só come bife e só a proteína. E eu fico, poxa vida, ele não come o carboidrato e agora ele vai regular. Tem gente, inclusive adulto, que tem dieta low carb e vive muito bem, sei lá. Então é é um pouco verdade. de relaxar e poder respeitar que as pessoas tenham direito a viver uma diversidade. Ele pode ter uma neurodivergência que leve ele a essa relação com a comida. Não sei. Né? E pode ser que outras coisas apareçam no desenvolvimento dele. O que não dá é para desesperar e ficar assim, né, buscando sem parar uma solução para esse problema. A gente precisa acompanhar, fazer exames. Estou falando de Antônio, que tem uma condição específica na relação com a comida, tá? Mas aqui nós vamos falar das crianças que, de maneira geral, claro, elas vão conhecer doce. Vamos falar de doce, para a gente poder também ouvir mais alguém que tenha necessidade aqui de trazer sua questão. Que a Lari falou, né? Olha, elas vão conhecer doce. Claro que elas vão conhecer industrializados, doces e coisas hipercalóricas, hipergordurosas, vão comer um pastel frito, vão comer coisas. Assim como nós. Se nós tivermos uma alimentação regrada, uma alimentação que em seu padrão tem a comida de verdade, eventualmente, quando nós formos a uma festinha, quando tiver uma confraternização, quando tiver uma comemoração da família, alguma coisa assim, nós vamos comer um excesso. Porque a gente aprendeu, como seres humanos, na nossa evolução, que também dá prazer comer. Nós não temos uma relação funcional apenas com a comida. A gente come, você vai na casa da avó no domingo comer uma feijoada e depois ela põe um pote de sorvete, um pudim na mesa. Desde sempre, quando você era criança, se você viveu essa experiência, vai comer o sorvete, o pudim. Não vai deixar de comer porque está saciado. Se a gente pensar só lá, nos nossos ancestrais comiam e guardavam o resto para quando tiver mais fome. Não, a gente vai comer por prazer também. A criança faz parte dessa cultura e dessa linguagem. Ela vai descobrir que é prazeroso, comeu salgadinho na festinha, comeu pipoca, comeu batata frita, comeu cachorro quente, serviu o bolo e o brigadeiro ela vai comer. Então, a questão é que a gente naturalize o acesso aos industrializados e aos hipercalóricos a partir do momento em que vocês decidirem, se foi depois dos 2 anos, se foi depois de 1 ano, isso também é de cada família, é de cada um. Não tem regra para isso. Quer dizer que quem esperou 2 anos sem açúcar vai ser mais saudável do que quem deu de 1 ano? De novo, quem dera que a gente pudesse garantir. Quer dizer que quem mamou no peito até 2 anos é mais saudável do que quem mamou fórmula? Quem dera que isso tivesse alguma garantia, nós não temos, porque o organismo humano é complexo e isso não se sabe. Mamou, comeu e tudo, e de repente tem uma doença que de onde veio, não temos garantia, não somos, né? Somos réis mortais que também estamos aqui criando outros seres humanos com suas limitações. Então, eu penso que se você decidiu, deixou que a criança comesse o docinho, lida naturalmente com isso. Agora, quanto mais tensão e evitação, você vai para a polaridade de que não pode, não pode, não pode. Rigidez absoluta leva também a uma fixação. Aquilo que a gente não pode, a gente mais quer. Nem a permissividade, o caos. Todo dia a criança tem livre acesso a doces, a industrializados, ela tem um armário lá que ela pode pegar o que ela quiser. Isso é caos e permissividade. E rigidez nunca pode, todo mundo come, menos a minha criança. A partir do momento em que eu considerar que ela poderia comer, não pode, não, 2 anos, 3 anos, 4 anos, só depois dos 6 que vai comer açúcar. Isso não é verdade. A criança vai ficar fora do contexto de vida social, a gente comemora as coisas comendo também. Então, nenhuma coisa nem outra. A gente pode encontrar um eixo, né? Tem gente, por exemplo, que come chocolate todos os dias, mas tem uma relação super saudável com esse chocolate, pega assim uma barrinha.
É melhor do que aquela pessoa que não come todos os dias, mas quando senta para comer, come a barra inteira. Ah, eu não consigo, é melhor nem ter, porque eu não consigo lidar. Eu penso que isso não é coisa de adulto. Adulto pode se responsabilizar por comer um pedacinho e parar. Não precisa dessa coisa de não pode ter em casa. Sei lá, eu tenho uma, uma consciência de que nós adultos temos responsabilidade, sim, podemos ter um controle inibitório das nossas vontades, se a gente se responsabilizar por isso. Poxa, eu sei que não é saudável comer uma barra inteira de chocolate, então eu vou conseguir me controlar e pegar um pouquinho lá e trabalhe para isso, dê conta disso. Agora, se na sua casa você tem que comer chocolate escondido, você tem que fazer tudo escondido, porque senão minha criança vai ver, porque senão tem algo aí, né? Então, é uma questão para cada família refletir sobre o primeiro ponto da apresentação. O que você faz com a sua comida? Como você lida com as suas questões? Tá? Muito obrigada, Natu. Adorei, viu? Imagina! A nutricionista da Júlia disse que eu poderia colocar uma fruta junto com a janta ou almoço, mesmo que ela já comesse junto. E isso foi bom para ela. Me pareceu estranho no início, mas ela teve interesse maior no momento da alimentação. Entendi, porque para a Júlia comer é, a frutinha era mais fácil do que comer os outros alimentos salgados, né? Acho que a associação fez bem para ela. Que maravilha. Marina trouxe, Natu, e o contrário, quando a criança come demais. A criança que come demais, ela já está tendo uma relação distorcida com a alimentação e comendo para além da sua necessidade e comendo suas emoções. Aí é uma questão, sim, para se pensar. E o que também é demais? Depende. Eu, quando observo o Pedro meu comendo, eu considero que é demais, porque eu comparo com o que eu como, com o que o pai come. No entanto, é um menino que está entrando aí na puberdade e tem um crescimento, um estirão. Então, tem que ver, né, se esse comer demais tem a ver com comer uma grande quantidade de alimentos saudáveis ou se é comer toda hora, mesmo quando você pensa, bom, essa criança já comeu uma banana, agora ela vem e come um pão, agora ela quer uma outra fruta, agora ela quer. Isso pode ser, sim, comer demais em exagero, e aí precisa ser considerado também o que é que pode estar acontecendo, porque ela pode estar vivendo um processo de ansiedade que está se canalizando para a comida. Né? Então, essa criança precisa ser, assim como um adulto que está comendo de maneira exagerada, toda hora precisa comer, beliscar, mastigar, precisa estar nessa oralidade, nessa voracidade, precisa canalizar essa fome, essa força, essa vontade para outras forças, para um esporte, para um movimento, para relacionamentos significativos, para algo que dá prazer para além da comida. A criança, a mesma coisa. Às vezes ela precisa falar, bora brincar, bora para a piscina, bora correr, bora jogar bola. Às vezes é isso. Porque, por exemplo, quando as crianças estão na escola, o que elas estão? Completamente no eixo de saúde. Escola é o lugar de estrutura de saúde, porque ali tem ritmo que é regulado pelo movimento. A criança brinca, 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 e ela movimenta, movimenta, movimenta. Ela come num ritmo que está posto dentro de um encaixe conectado com o atendimento da necessidade. Brincou, movimentou, agora como? Comeu, está saciado, está integrado, energizado, brinca, brinca, brinca. Esse é o movimento natural da vida, assim nós. Comi, fiz atividade física, atividade da vida diária, que eu movimentei, levantei, busquei, trabalhei, voltei, atividade. Se eu sou ainda mais cuidadoso comigo, já fiz exercício físico, que é o que é planejado para se movimentar. Uma coisa é a atividade da vida diária, outra coisa é o exercício que intencionalmente fui lá e me movimentei. E aí, como? E depois me movimento de novo, descanso. A criança também tem um descanso, sono para revigorar, para reequilibrar. Esse é o natural. É intervalos entre busca de atendimento da necessidade de nutrição e movimento. É assim que a gente está vivo. Né? Uma criança que está vitalizada, ela está se movimentando e
se alimentando em equilíbrio. Então, sim, me preocuparia também uma criança que está só pensando em comer, é porque tem algo no movimento que está faltando.